Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu quero brevemente aqui compartilhar com você. Não posso deixar de ministrar essa palavra, que está em João capítulo 20. João capítulo de número 20. Glórias a Jesus. João capítulo 20. Tiver aquela aguinha ungida para o pastor lá, o pastor recebe. Não cabe aqui, eu acho, essa água ungida. Glória a Deus, irmãos. João capítulo de número 20. Deixa eu tomar uma água aqui. Versículo de número 19 ao versículo 22. Glórias a Jesus. João 20, 19 ao 22. Que nos diz assim: então naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechada as portas, onde os discípulos com medo dos judeus estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Espírito Santo, querido Pai, peço, Pai, a tua ajuda, a tua graça, nesse momento. Que não seja eu a falar, mas o teu Espírito por meio da minha vida, Pai. Usa-me nessa noite e que a tua igreja, meu Deus, seja edificada para a tua glória e honra no nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler fala-nos acerca da ressurreição de Jesus. Se você ler o contexto, os versículos anteriores, você vai ler sobre Maria, quando está ali no sepulcro e tem um encontro com Jesus Cristo. Logo após, no versículo de número 19, o texto está dizendo para nós que naquele mesmo dia, que dia era esse, pastor? Domingo, primeiro dia da semana. À tarde, o Senhor se apresentou aos discípulos que estavam com medo dos judeus, portas fechadas, trancadas. Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Logo após, nós lemos que Jesus deu a eles as provas da sua ressurreição e soprou sobre eles o Espírito. Mas lendo esse texto aqui, nós aprendemos várias lições, que são lições que eu quero passar aqui nessa noite para o seu crescimento espiritual e para o meu crescimento. Para que eu e você venhamos adentrar o ano de 2022 com essas lições nos nossos corações. Entrar no ano de 2022, porque eu creio no Deus que nós servimos, um Pai poderoso, que tem grandes coisas a realizar através da minha vida e da sua vida. Por isso eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que você esteja sensível. Queridos, a primeira lição que eu quero trazer aqui e aplicar nessa noite para o meu e o seu coração, está no versículo de número 19. A palavra de Deus nos diz que no mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou
no primeiro dia da semana, que é domingo, o dia que nós estamos hoje aqui, adorando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Foi nesse dia que Jesus ressuscitou. Nós não damos muito atenção a essas questões de números, de datas e dias, mas quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai ver que os judeus em Israel davam muito atenção à questão dos números na palavra. Os números têm significados na palavra de Deus, as datas, os nomes têm significados, e isso faz parte da cultura judaica. E para os judeus, quando nós estudamos a palavra de Deus, você vai ver que a semana é composta de 7 dias. 7 dias. E o 7 é um número de perfeição. Quem sabia aqui que 7 é o número da perfeição? Deus descansou no 7º dia. E domingo, irmãos, quando nós estudamos, nós vemos que sábado é o dia 7 e domingo é o primeiro dia, que poderia também ser o 8º dia, porque o 7, o sábado é o fim de um ciclo, e domingo é um novo ciclo, é uma nova semana que está iniciando. É uma nova semana, é um novo período, é um novo ciclo. Acabou os 7 e está iniciando agora mais 7, um novo ciclo. Então o domingo também é contado como um 8, podemos dizer assim. O número 8 é um número de novidade. O número 8 é um número de ressurreição também, porque aponta para novidade, para coisas novas. É um número de grandeza, é um número 8. Número 7 é um número de perfeição. Número 6, número do homem. Número 5, número da graça. E o domingo também, como o primeiro de um novo ciclo, também o 8º, ou um novo tempo, um novo ciclo. E Jesus nesse dia se apresenta para os seus discípulos. Jesus se mostra para eles. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Que o ano de 2022, meu irmão, na minha e na sua vida, seja um novo ciclo. Seja um número 8 na minha e na sua vida. Um número de novidade. Um número onde nós vamos crescer, nós vamos deslanchar na presença do nosso Deus. Eu quero trazer essa palavra para você e aplicar aqui nessa noite, que é o primeiro dia da semana, o 8º, o número 8, o início de um novo ciclo. Jesus se apresenta para eles, Jesus se coloca no meio deles. Quero declarar que o ano de 2022 é um novo ciclo na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Tem alguém que acredita nessa palavra aqui nessa noite? É um novo ciclo, um novo tempo, um novo período que o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Um novo ciclo. Aquela semana foi uma semana difícil para eles. Jesus foi crucificado. Eles negaram a Cristo, eles estavam desanimados porque esperavam que o Messias, que Jesus era um Cristo guerrilheiro, um Messias que ia livrá-los do poder da autoridade de Roma. E quando eles viram o seu Cristo ali pendurado na cruz, foi como que se jogasse uma água no fogo. Eles estavam com medo, trancados, trancafiados, portas fechadas, com medo dos judeus. Mas Jesus se apresentou a eles no primeiro dia. Aleluia! É um tempo novo que eu tenho para vocês. É uma nova etapa, é um novo ciclo que eu tenho na vida de vocês. Querido, a palavra de Deus diz para mim e para você que os discípulos estavam portas fechadas, com medo dos judeus. Portas fechadas. Deus não chamou eu e você para vivermos portas fechadas. Deus chamou eu e você para vivermos com portas abertas. Não foi para isso que o Senhor os chamou. Eles estavam portas fechadas com medo. Talvez esse ano, meu irmão, na sua vida tenha sido dessa forma. Você tem vivido um cristianismo de portas fechadas. Você tem vivido um cristianismo frustrado, desanimado, arrebentado.
Mas o Senhor quer que você inicie o ano de 2022 com portas abertas. Mas para que essas portas venham se abrir na sua vida, você precisa entender e aplicar as lições. Você precisa exercer a sua fé e se levantar no ano de 2022, no ano de 2021, nesse ano, nesse término de ano, nessa noite. Você precisa tomar para si essa palavra que eu estou ministrando aqui nesse lugar e dizer: essa palavra é para mim. Porque Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Essa palavra é para você. Essa palavra não é para o teu vizinho, para o teu irmão, para aquele irmão que você está notando a ausência nessa noite. Não, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Esse ano de 2021 talvez tenha sido assim a sua vivência. Uma vivência de portas fechadas. Com medo das coisas que estão acontecendo lá fora. Com medo da pandemia. Com medo das autoridades. Com medo do que possa acontecer que está lá do lado de fora. E assim você tem vivido portas fechadas. Mas o Senhor está falando para você: não te chamei para viver com portas fechadas. Eu te chamei para viver com portas abertas. Louvando o meu nome, adorando, pregando a minha palavra. É para isso que Ele te chamou. Portas abertas. Chega de portas fechadas. Chega. Chega, meu irmão. Chega de viver arrebentado, machucado, ferido, quebrado. É noite de você se colocar de pé. É noite de você levantar a sua cabeça. É noite de você tomar essa palavra e dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais esse medo, esse tremor que há dentro de mim. Eu quero experimentar a tua glória, o teu amor. Eles estavam com medo. Sabe por que eles estavam com medo, meu irmão? Porque eles não conheciam o seu Senhor, o seu Salvador. Eles não conheciam o amor de Jesus. Eles não conheciam a presença. Era tudo muito exterior, muito externo, muito mecanizado, muito superficial, muito aparente. A ponto de Pedro, você nota que Pedro disse: mestre, até a morte eu irei com você. Mas eram simplesmente palavras. Era algo raso, superficial. Quando o laço apertou, a palavra de Deus diz que Pedro negou e jurou que não conhecia Jesus Cristo. É um cristianismo superficial. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Como é que você está nessa noite aqui? Como é que está a sua vida com o Espírito Santo, com Jesus? Como é que está o seu casamento, o seu relacionamento? Como é que está? Como é que estão os seus filhos, o seu trabalho? Como é que está? Como é que está, meu irmão, a sua vida ministerial? Aquilo que o Senhor confiou a você. Você quer continuar dessa forma? Você quer continuar mais um ano andando em círculos e se arrebentando e se machucando e desonrando e vivendo de qualquer forma para Cristo? É dessa forma que você quer viver? E perguntando: por que, Senhor? Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Abra as portas nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque na presença do Senhor nessa noite pela fé. Senhor, até aqui eu caminhei dessa forma, mas eu profetizo, eu declaro que do ano de 2022 vai ser diferente. Essas portas vão ser abertas. E eu vou experimentar um novo tempo, um novo ciclo na minha vida. A palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo. Quando eu e você conhecemos a Cristo, experimentamos o seu amor, a sua glória, o seu poder, o medo vai embora. A palavra diz em 1 João. Mas a mesma palavra diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. O pastor não vai se achegar a Deus por você. Você precisa se achegar a Ele. Cada um dará conta de si mesmo diante do trono do Senhor. A palavra diz. O pastor não vai estar lá para dar conta de você. Deus vai me cobrar por ser pastor, mas você vai estar lá. E a palavra que o pastor ministrava? E as palavras que eram ministradas no púlpito daquela igreja? O que tu fizeste com ela?
Você vai ter que dar conta de você mesmo, meu irmão. Querido, eu sei que é uma palavra dura, mas foi primeiramente para mim. Você crê? Deus está falando comigo. Gilvan, como é que você quer que seja o ano de 2022? Portas fechadas ou portas abertas? Com medo ou com convicções? Com coragem, com intrepidez? Priorizando e honrando a minha obra. Como é que tu quer? Como é que tu quer? A palavra de Deus diz que eles estavam no primeiro dia da semana, com medo dos judeus, portas fechadas. Jesus se pôs no meio. Leia lá comigo. Jesus, está bem claro, no meio. Pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus quer estar no meio. Jesus quer estar no centro. Sabe por que você tem enfrentado muitas coisas, irmão? Porque Jesus não está no centro. Jesus não está no meio. A presença do Senhor é tratada de qualquer forma. Não há honra, não há zelo, não há reverência. Faz do jeito que quer, chega. Entende? Quem está comigo aqui nessa noite? Deixa eu ver. Mas por que, pastor, que sempre acontece as mesmas coisas, não deslancha? Jesus não está no meio. Jesus não está no centro. Jesus não está no centro. Ele se pôs no meio, é no centro. O lugar de Jesus é no centro. É no centro da sua vida, é no centro do seu casamento, é no centro do seu trabalho, é no centro na sua vida ministerial, espiritual, é no centro na educação dos seus filhos, é no centro. Jesus quer ser o centro. Jesus quer ser o foco. É para Ele que você está aqui nessa terra. Ou você está aqui, tu acha, para garear riquezas, prosperidades, ter um nome glorificado entre os homens, é para isso? Não. É para você glorificar e servir a Jesus Cristo. É por isso que Ele permite que eu e você ainda tenhamos ar nos nossos pulmões. Ele quer ser o centro. Quer deslanchar, meu irmão, na área financeira? A minha área, pastor, é uma luta todo ano. Quando sobra um dinheirinho, estraga aquilo. Põe Jesus no centro. Está me ouvindo aqui? Põe Jesus no centro. Honra a obra do Senhor. Glorifica o Senhor. Glorifique a obra. Honre as autoridades, os pastores. Honre a liderança. Honre a igreja. Qualquer lugar que você for é assim, meu irmão. Não é eu que estou dizendo da boca para fora, é o que a palavra de Deus diz. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Há princípios, você compreende que Deus trabalha com princípios. Há princípios que norteiam as coisas. Se você não se encaixar, eu e você, nos princípios, não vai acontecer as coisas nas nossas vidas. Põe Jesus no centro. Senão eu quero dizer para você aqui nessa noite, para todos aqui, líderes, quem está aqui, quem vai ouvir isso, senão a sua vida vai ser da mesma forma que 2021. Da mesma forma, ou se não pior. Desculpe os termos, as palavras, mas é uma realidade, meu irmão. O Senhor está nos chamando porque quer fazer algo grandioso nas nossas vidas. Quer levantar você. Pessoas que eram para estar aqui já pregando a palavra, adorando a Deus, sendo usado por Deus, estão se rastejando, chupando bico e mamadeira. Glória a Deus. Ele se pôs no centro. Jesus se colocou no meio. Aqui é o meu lugar. Ele se colocou. Levantou as mãos e disse: paz seja convosco. Eles com medo dos judeus, Jesus se colocou no meio e disse: paz seja convosco. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Quer experimentar paz? Quer experimentar do Senhor? Deixa Ele
governar a sua vida. Deixa o Espírito Santo nortear você. Tenha disciplina na oração, na presença, no devocional, na palavra. Honre a obra dele, honre ele, honre a presença dele. Honre ele. E as coisas vão acontecer na sua vida. As coisas vão acontecer porque acontecem. Acontece na vida de uns, mas não acontece na vida de outros. Qual que é a diferença? Uns honram. Uns fazem, uns seguem os princípios, mas outros não. Deixa ele governar você no ano de 2022, meu irmão. Queridos, eu sou pastor aqui nessa igreja. Eu quero uma igreja saudável espiritualmente. Eu quero ser um pastor curado para servir. Eu não quero ser um pastor machucado, ferido. Não, eu quero ser um pastor saudável. Eu quero ovelhas saudáveis, ovelhas curadas, pessoas que têm um sorriso na face, que você vê a glória de Deus na vida delas, que elas andam nessa honra, nessa presença de Deus. É o desejo do meu coração, meu irmão. Esse é o desejo do meu coração. Ou você acha que a alegria num pastor em ver uma pessoa toda arrebentada, ferida, eu fico feliz com as coisas, com problemas que chegam a mim, pastor, isso e aquilo. Não há alegria no coração de nenhum pastor, a não ser que ele seja um mercenário. Não estou nem aí, se vire, não estou nem aí para ele. Esse é o lobo, o mercenário. Mas o pastor de Deus, ele tem prazer em ver a ovelha saudável, feliz. Poxa, pastor, estou prosperando, pastor, as coisas, as portas estão se abrindo. Está fluindo na presença de Deus, dedicado à obra do Senhor. As coisas acontecendo, Deus honrando. Isso que é alegria no coração do pastor. É isso que é alegria no meu coração. E dos líderes, dos irmãos que estão aqui. Quando a gente vê que a pessoa está crescendo. Esses dias aqui, celebramos o casamento do irmão. Vieram visitar a igreja, se batizaram nas águas, fizeram curso dos casados. Já casaram e já estão servindo no ministério. E isso, alegria no nosso coração em ver essas coisas, meu irmão. As pessoas caminhando, tu vendo o crescimento. Tu vendo daqui a pouco tá aqui com a palavra, pregando a palavra. Essa é a alegria no nosso coração. Agora não adianta tu chegar pastor, ganhei uma promoção, tô ganhando lá 50 mil por mês. Mas eu olho para a tua vida tudo desleixado, tudo, sabe? E daí? E daí, meu irmão? Amém? Quem quer um ano de 2022 diferente aqui? Quem quer prosperar na palavra, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, no relacionamento? Querido, seja feito conforme a tua fé. O Senhor está dizendo para você nessa noite. Jesus se colocou no meio e disse: paz seja convosco. E daí Jesus falou o seguinte para eles: olha o que diz no versículo de número 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Jesus se colocou no meio e falou para eles o seguinte: vem aqui para perto de mim. Põe a mão aqui no meu lado. Olha aqui as minhas mãos. Jesus deu a eles provas. Repita comigo, provas. Provas que aquilo ali era verdadeiro. Que o que Jesus tinha falado era real, era verdade. O que eles tinham pensado era mentira, enganador, porque ele morreu. Jesus deu a eles: olha, tudo que eu falei, nada caiu por terra. Está aqui, ó, eu ressuscitei. Toca no meu lado e toca nas minhas mãos. Sou eu mesmo, eu venci. Eu venci os demônios. Eu venci a morte. Eu venci as autoridades religiosas que se levantaram contra mim. Eu venci os principados e potestades. Eu venci o mundo e a carne. Eu venci. Ele deu provas. Você que está aqui nessa noite, quantas provas o Senhor já te deu? Querido, quanto o Senhor já fez na sua vida nesse ano?
Quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas portas Ele já abriu? Quantas coisas que se você parasse agora, nesse exato momento, para refletir, você ia perceber, aquilo foi o Espírito Santo, aquilo foi o Senhor, aquilo foi o Senhor, aquilo lá, aquela porta foi Ele que abriu, aquilo lá foi um livramento, Ele que fechou. Quantos? Você tem provas também. Você tem provas de tudo que Ele tem feito, provido na sua vida. Você tem provas. Você tem prova, você tem o que olhar, o que focar. E saber, o Senhor é comigo, porque Ele é com você. Ele é com cada um que está aqui nessa noite. O Senhor ama você, se importa com você, deseja você, mas quer que você deslanche também, quer que você cresça. Tem algum pai que tem prazer em ver o filho com 15, 20 anos de idade? Uma criança, um menininho? Não tem, meu irmão. O pai tem prazer em ver o crescimento do filho, o desenvolvimento. O meu filho está se tornando um homem, o meu filho está na faculdade, o meu filho vai se casar, o meu filho, aqui ó, Richardson, se casou agora há pouco, né? Ali a alegria do irmão Adriano, a irmã Lucimar. Esse é o prazer do Pai. E assim é o nosso Deus, o nosso Pai quer ver o seu crescimento espiritual. Quer ver o seu crescimento espiritual. Quer ver o meu crescimento como pastor. Os irmãos que estão aqui, Ele quer ver. Mas vocês têm a escolha. Vocês têm a oportunidade. Aleluia. Jesus deu a eles a prova. E Jesus repetiu, paz seja convosco, versículo 21. No versículo 22, Jesus sopra sobre eles e diz para eles, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Meu irmão, eu e você temos a presença do Espírito Santo para te auxiliar, para te consolar, para te fortalecer, para te dar o entendimento, para iluminar o seu entendimento. Você e eu não temos desculpas, porque temos, nós que um dia colocamos a nossa fé em Jesus, a presença do Espírito Santo habitando em nós. Você tem, Ele é com você, e quer que você o ame, quer que você tenha um ano de 2022 mergulhado na presença dEle. Mas depende de mim e de você. Ele tem um novo ciclo. Ele está dizendo para mim e para você, chega de portas fechadas. Ele se coloca no meio, está dizendo, paz seja convosco, lhe dá as provas e sopra sobre eles o Espírito Santo. Depois lá na frente nós vemos os discípulos, os apóstolos que estavam com medo. Agora eles estão diante das autoridades. Eles dizem, olha, é melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens. Os religiosos, os fariseus vêm sobre eles, os açoitam. Pedro e João saem felizes, porque foram dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. É isso que a presença de Deus faz. Mas eles se levantaram. Eles abriram as portas. Eles avançaram em Jesus, priorizaram Jesus, buscaram a Jesus, buscaram a palavra, honraram a Jesus. E Jesus os levantou poderosamente. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Vamos ser usados. Vamos centralizar Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos assumir a responsabilidade. Ou vamos viver um ano de 2022 com portas fechadas, trancadas. Com medo. Machucados e feridos. Rastejando e chupando bico e mamadeira. Como é que é? Qual a sua escolha? Qual a sua decisão? O Senhor está falando e perguntando para mim e para você nessa noite. Aleluia. Vamos nos colocar de pé nessa noite.